Olá, discentes da disciplina Química Analítica L1. Vamos começar mais um período letivo da disciplina. Eu sou o professor Janderson Machado Santos. Esse é meu e-mail de contato. E a nossa primeira aula, ela versa sobre o tema Introdução à Química Analítica. O nosso primeiro tópico, ele trata da natureza e o papel da química analítica. É um tópico inicial que mostra os fundamentos e os princípios básicos do que é a química analítica, do papel de um químico analítico na sociedade e como que a química analítica está encaixada dentro da ciência como um todo. A química analítica ela é definida como a ciência de medição que consiste em um conjunto de ideias, métodos, procedimentos, técnicas instrumentais, entre outras muitas coisas. Então, a química analítica ela é nada mais, nada menos do que uma área da ciência dentro da química que desenvolve metodologias de análise, procedimentos de análise. Por exemplo, uma metodologia para determinar o ácido acético no vinagre por titulação. Isso é um procedimento experimental, é um procedimento de bancada de um químico analítico. Ele vai determinar a quantidade de ácido acético no vinagre. Ou indo mais além, determinar um composto químico, um contaminante químico em um rio, em uma água de beber. Para se fazer isso, o químico analítico ele utiliza de um grande conjunto de ideias, metodologias experimentais, procedimentos, utilização de técnicas instrumentais para detectar esses compostos. Então tudo isso está dentro aí do papel de um químico analítico. E ela é útil em todos os campos da ciência. A gente fala que é uma área interdisciplinar. Vocês podem ter certeza que quase em todos os laboratórios que vocês tiverem consciência, que seja da área de análise, com certeza algum pouco de química analítica está acontecendo ali em algum momento. Então, sendo assim, dela ser tão interdisciplinar, um campo tão abrangente, a química analítica é empregada na indústria, na medicina e dentro de tantos outros campos da ciência atual. Tá certo? Bom, aqui eu trago alguns exemplos de como a química analítica ela pode estar inserida. Por exemplo, lembram lá da contaminação do litoral do Nordeste por um material petrolífero no ano de 2019? Contaminou as praias, o litoral. Quando vocês verem alguma agência reguladora, o jornal dizendo assim, as praias X, Y, Z do litoral de Pernambuco estão impróprias para banho. Por trás dessa constatação, com certeza você teve químicos analíticos que foram lá, que coletaram a água, que levaram para o laboratório, que prepararam a água, que fizeram a análise, que compararam os dados e chegaram à conclusão que aquela região ali do litoral está imprópria para banho ou está própria para banho de acordo com o que foi detectado, determinado, analisado nessas amostras de água. Então, dentro disso aqui, desse contexto, existe uma quantidade muito grande de métodos, procedimentos e técnicas instrumentais da química analítica. Outra coisa, biomarcador de câncer. Hoje em dia, principalmente, eu não sei aqui no Brasil ainda, mas lá fora, existem instrumentos da química analítica que ficam dentro das salas de cirurgia. Eles vão analisando
a região do tecido ali, do tecido canceroso, e a partir das moléculas da região que tem câncer é diferente da região que não tem câncer, através das moléculas ele consegue definir exatamente qual a região do tecido canceroso que deve ser removida. Faz com que você não remova mais ou menos do que o ideal. Se você remove menos, o câncer ele volta a se proliferar. Se você remove mais, que é o que geralmente se faz para garantir que o câncer não retorne naquela região, você acaba sendo invasivo, né? Acaba dilacerando ali o paciente ainda mais. Então é um outro campo onde existe um papel muito importante da química analítica. Contaminação ambiental por metais potencialmente tóxicos, imaginem um rio, um lago, imagine lá o desastre de Brumadinho, né, onde você tinha lá um monte de compostos à base de ferro, contaminação alta. São os químicos analíticos, através de ensaios, métodos que coletam e estão monitorando para saber a toxicidade daquela região, para saber o quanto que o ambiente foi impactado, né? Controle de gases de descarga veiculares. Os carros emitem vários óxidos, né? Óxidos à base de nitrogênio, óxido nitroso, óxido de carbono, né? O monóxido de carbono. Então, para controlar isso, quando um carro é fabricado, ele precisa passar nos testes provando que a emissão desses gases pela combustão, quando você liga o carro, que a emissão desses gases está abaixo, né, do nível legislado. E quem é que faz essa análise? Né? Um químico analítico que coleta, que coloca lá no equipamento, que fala, olha, esse carro aí que está sendo inventado, quando você liga ele, a quantidade de monóxido de carbono está abaixo do limite, então pode liberar ele em relação a isso, ele pode ir para o mercado. Então aqui você vê um pouquinho, né, bem rapidamente, como a química analítica está inserida no contexto do nosso dia a dia. E aí tem uma frase bastante interessante que eu acho que é essa aqui, ó. Um químico analítico, além de dizer que um certo analito é aquilo que está sendo medido, tá? Então assim, se eu estou fazendo análise de ferro em água, qual é o meu analito? O ferro. Se eu estou fazendo análise de cálcio em leite, qual é o meu analito? O cálcio. Então o analito é aquela molécula-alvo, aquele composto-alvo, aquele constituinte-alvo que eu estou analisando. Então o químico analítico, além de dizer que um certo analito está presente na amostra ou não está presente, ele pode também empregar um método quantitativo capaz de determinar a concentração desse analito na amostra analisada. Ou seja, a gente entra agora em duas vertentes. Vamos supor que você está analisando cálcio em leite. Você tem duas vertentes aí. Além de você dizer se tem cálcio no leite ou se não tem, caso tenha, é possível também dizer a quantidade de cálcio que se tem no leite. Dessa forma, a química analítica ela se divide em duas grandes sub-áreas, que é a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. A qualitativa, como está destacado aqui, ela vem de quali. Ela busca identificar os tipos de elementos, íons e moléculas que constituem a amostra. Enquanto a quantitativa, o quanti aqui já fala em quantidade. Então ela determina a quantidade de cada um desses componentes. Vamos definir mais especificamente e com detalhes essas duas sub-áreas da química analítica. Começando pela qualitativa. Ela tem como objetivo a identificação do analito da amostra, ou seja, só a identificação. Pode ser íons, moléculas, espécies atômicas, grupos funcionais, orgânicos. E ela origina uma resposta binária, sim ou não. Somente isso. Então é só identificar, ela só fala se tem ou se não tem.
A incerteza é dependente do método ou da técnica adotada. Isso aqui de incerteza é mais para a parte de análise instrumental, tá? Vocês vão ver em outra química analítica mais avançada. Mas vamos ver um exemplo. Vamos supor que vocês tenham uma solução em laboratório. Você pega lá um tubo de ensaio, coloca uma solução, por exemplo, de nitrato de prata, AgNO3. Uma solução de nitrato de prata, aquosa, né, você vai ter os íons Ag+, prata mais na sua solução. Se você adicionar aqui, gota a gota, começar a adicionar uma solução contendo cloro, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, uma solução contendo Cl-, cloro-, o que vai acontecer? À medida que você vai pingando essa solução, você vai começando a ver que vai formando um sólido branco, cristais de sólido branco. E se você continuar adicionando e você tiver quantidade suficiente desses constituintes, olha o que fica no final. Aqui embaixo você tem o que a gente chama de um precipitado, formação de um precipitado, ou seja, é o cloreto de prata, sólido aqui. Então isso aqui seria uma análise qualitativa. Por exemplo, eu pego essa solução transparente aqui, incolor, e eu falo para vocês, me digam, vocês acham que essa solução aqui, incolor, né, antes de adicionar, vocês acham que essa solução incolor, ela tem prata nela? Aí o que vocês vão fazer? Vou saber agora, professor. Vou pegar ácido clorídrico, ou seja, alguma coisa que tem cloro menos, e vou adicionar. Quando vocês começam a adicionar, vocês começam a perceber isso aqui, ó. E no final fica assim. Essa coloração branca é um grande indicativo da formação de cloreto de prata. Então vocês vão dizer, professor, sim, sim, tem prata. Ponto. Nada mais que isso. E aí onde entra a quantitativa. Porque a quantitativa, quando você faz uma análise, alguma coisa quantitativa, ela tem o objetivo de determinar a quantidade também de íons, moléculas, espécies atômicas ou grupos funcionais, mas ela te dá a quantidade. Se ela te dá a quantidade, ela tem que dar uma resposta numérica para você. Então você, por exemplo, se você fizesse um outro ensaio instrumental para determinar prata numa solução aquosa, você teria que dizer, tem prata na concentração de, vamos supor, 2 miligramas por litro, porque aí sim é quantidade. Então percebam que na qualitativa a gente só faz o quê? Fala se tem ou se não tem. Na quantitativa você tem que dar uma resposta numérica. E aí, logicamente, que o tipo de experimentação ela vai ser diferente. Na quantitativa você vai usar instrumentos, vai usar outros meios, né, laboratoriais para conseguir o seu objetivo desejado. Aqui eu mantive mais uma coisa de incerteza, né? A incerteza é o erro, né, da sua análise. Está relacionada a todas as etapas durante o procedimento experimental. Ele quer dizer que à medida que você adiciona etapas experimentais na bancada para você fazer a sua determinação, quanto maior o número de etapas, mais erro pode estar embutido no seu resultado. Isso aqui vocês também verão melhor em outra disciplina da química analítica mais avançada. Um exemplo de uma análise quantitativa, titulação de vinagre. O vinagre, por legislação, ele tem que ter aproximadamente 5% de ácido acético. Uns falam que é 4,5%, 5%. Está lá no rótulo. Como que eu posso saber se realmente aquele vinagre tem essa porcentagem? Eu vou fazer uma titulação, uma volumetria, ácido-base, e vou determinar e vou ter um valor. Olha, esse vinagre aqui, que eu comprei ali na esquina, no mercadinho, ele deu aqui 4,2%. E eu já repeti 3 vezes e deu 4,2%. E ele está dizendo no rótulo que ele tem 5%. Então assim, você obteve uma resposta numérica, precisa, né? Exata. Então aí você
prova que não tá, que aquele vinagre ele não está de acordo com o que o rótulo diz. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Então, acho que vocês conseguem entender agora a diferença da analítica qualitativa para a analítica quantitativa. Bom, então, dentro da química analítica, a gente tem essa divisão, essa subdivisão, e tem, né, os métodos que é o procedimento experimental do que você faz, né? Se você vai fazer uma análise visando uma determinação quantitativa, ou seja, você quer determinar a quantidade dos componentes, a primeira pergunta que você vai fazer é quanto tem? É isso que você quer responder. Quanto tem do analito? Quando é a qualitativa, onde você só quer conhecer os componentes, você pergunta o que tem. Mas vejam que muitas vezes esses dois procedimentos eles caminham juntos. Por quê? Porque eu posso dizer assim, fulano, vá para a bancada ali, né, o analista, o químico, vá para a bancada e determine cálcio em leite. Eu quero saber se tem cálcio no leite. Aí ele chega para mim e faz uma análise qualitativa. Ele chega, Janderson, tem cálcio no leite. O que tem? Cálcio. Tem? Tem, sim. Pronto. Foi um ensaio qualitativo. Eu posso chegar para ele dizer, agora eu quero saber quanto tem de cálcio no leite. Aí ele vai ter que mudar o procedimento e fazer ensaios, experimentações que levem a quanto que tem. Olha, tem 22 miligramas por litro. Então, eles percebem que muitas vezes eles andam juntos. E como é que a gente faz esses tipos de procedimentos na química analítica? Como é que a gente executa a análise? Ela pode ser uma análise clássica, a gente chama de clássica, ou de instrumental. A clássica é o que a gente faz nas nossas experimentações na graduação. São reações quantitativas em fase aquosa, ou medição de volume, ou medição de massa. E os cálculos são feitos a partir da estequiometria da reação. São o que, por exemplo? São lá titulação, gravimetria, enquanto que a instrumental utiliza aparelhagem. Vocês também têm na grade de vocês a disciplina de análise instrumental, que aí vê toda essa parte aqui, né, que é a parte de instrumentação analítica. E o que significaria nessa dualidade clássico-instrumental? O que é que eu uso na química analítica quando eu quero, por exemplo, né, determinar chumbo em placa de bateria ou em urina? Quando eu quero determinar cálcio em água ou em leite, sódio e fluido biológico, por exemplo, saliva, urina, hidrocarbonetos, que são compostos do petróleo, no solo lunar, pesticidas em água. Olha a infinidade de coisas que pode ser feito e que tem que ser feito, a sociedade precisa disso, e que é um químico analítico que faz. Qual usar? Como que vai saber? O químico analítico ele vai saber se ele conseguir responder isso aqui, ó. Ele tem que saber qual o volume da amostra, qual a concentração, quais os elementos que ele quer, o número de amostra, a velocidade que se precisa obter aqueles resultados, a experiência do analista, tudo isso aqui, né, o custo, infraestrutura, tudo isso aqui é que vai ditar qual tipo de análise você vai usar. Se você não tem dinheiro, tem lá um laboratório simples lá, e você quer determinar cálcio em amostra de água, de leite, você pode usar uma titulação de complexação com EDTA, bureta e solventes, ou soluções aquosas simples. Pronto. Por quê? Porque minha infraestrutura laboratorial é pouca. Eu não tenho verba para isso. Mas também os seus resultados eles são menos precisos. Mas eu tenho um equipamento instrumental lá do tamanho de um robô, faz um monte de coisa e dá para fazer cálcio em leite. Pronto, se você tem isso e se você acha viável, faz com com sua Ferrari lá que você tem no seu laboratório. Sendo assim, os métodos analíticos clássicos
ele apresenta 3 características, tá? É bom frisar, gente, que eu subdividi a química analítica em química analítica qualitativa e quantitativa. E depois eu falei que os ensaios, né, as experimentações dentro dessas duas químicas analíticas aí, elas podem ser realizadas por métodos clássicos ou instrumentais. Então você pode ter método clássico para análise qualitativa e para análise quantitativa. Como você também pode ter métodos instrumentais que visam uma análise qualitativa e também outros que visam análise quantitativa. Então aqui os métodos clássicos que eu estava falando para vocês, eles são importantes porque estão relacionados à obtenção das informações qualitativas e ou quantitativas. O que é que eles são baseados? No uso do sentido, mudança de cor, cheiro, formação de gás, uso de balança analítica, né, gravimetria, massa, bureta, volumetria, então medir volume, emprega reação química, cálculo de reação química, equilíbrio estequiométrico. Então aqui os mais comuns são os métodos gravimétricos, eles determinam a massa do analito ou de algum composto quimicamente a ele relacionado. Um exemplo é a determinação de ferro em solo. Você faz lá a extração, faz uma titulação, faz uma precipitação do ferro, um composto precipitado, forma um sólido e você pesa em balança analítica. E é pela massa ali, você sabendo a quantidade de solo inicial, sabendo a quantidade do ferro final, você faz os cálculos estequiométricos e define a quantidade de ferro no sólido. Isso é um método gravimétrico, envolve medida de massa e é um método analítico clássico, assim como a volumetria. Você mede o volume da solução contendo reagente em quantidade suficiente para reagir com aquilo que você está determinando, ou seja, com o analito presente. Eu já falei, repito aqui mais um exemplo, a titulação do vinagre. É uma volumetria ácido-base. Né? O ácido é o ácido acético, né? E você titula o ácido acético com uma base, geralmente hidróxido de sódio. Então, essa figura aqui, é o procedimento de titulação. Tá? Então, você tem aí o método volumétrico clássico. Já os instrumentais, que não faz parte dessa disciplina, né? Nenhum dos dois métodos, né? Nem esse aqui, a gente vê aqui nessa primeira disciplina de Química Analítica, mas é bom citar ele, os instrumentais, diferente dos métodos clássicos, eles apresentam como característica principal a obtenção das informações por meio de instrumentos. Então, são instrumentos que a gente chama de espectroanalíticos, ou cromatográficos, ou eletroanalíticos. Talvez algum de vocês já tenham ouvido falar de alguns dessas técnicas instrumentais, desses equipamentos instrumentais aí, né? Não precisa se pegar os nomes dele, mas vocês já devem ter ouvido falar em cromatografia, líquida, gasosa, infravermelho, né? Voltametria. Então, tudo isso são técnicas instrumentais porque são feitas por meio de instrumentos. Enquanto que a do slide anterior, as clássicas não, né? São feitas com vidrarias, com balança, com equipamentos mais simples. Tá bom? Dentro desse contexto, né, a gente pode afirmar sem dúvida nenhuma que a química analítica ela é interdisciplinar. Ela está em todas as áreas. Aqui eu peguei do SCUG, né? Está na química, seja na bioquímica, na inorgânica, na orgânica, na fisicoquímica. Todo laboratório tem alguma coisa de analítica sendo feita no meio do processo. Laboratório de física, engenharia, medicina, ciência dos materiais, ciências sociais, agricultura, meio ambiente, tem muita química analítica na determinação de compostos poluentes no meio ambiente, em água, em solo, em sedimento. Geologia, geoquímica, que eu destaco, que é a área da química que estuda compostos geoquímicos, compostos orgânicos. Biologia tem muito de química analítica. Então, assim, a química analítica é uma área da ciência muito central
muito central, porque em quase todas as áreas sempre tem um pouquinho de química analítica sendo feita. Bom, ele entrando agora no subtópico 2, que é eletrólitos e soluções eletrolíticas. Primeiro, é importante definir o que é uma solução. Acredito que todos vocês já saibam, mas solução é uma mistura homogênea, composta de dois ou mais componentes, que consiste de toda solução tem um solvente e um soluto. E o que é esse solvente? É o componente da solução que se apresenta em maior quantidade. Geralmente é a água, mas não necessariamente tem que ser a água, tá? Então, a maioria das soluções são feitas com o solvente e a água. Por quê? Porque a água é abundante, é mais barata, é mais fácil de se trabalhar, tem características físico-químicas muito bem estabelecidas, né, e conhecidas. E, né, pelo fato da gente fazer solução geralmente com água, a gente chama essa solução de solução aquosa, tá bom? Então, solução aquosa quando o solvente é a água. E tem o soluto. Então, a solução é formada pelo solvente e pelo soluto. O soluto é o componente que se apresenta em menor quantidade. É a substância que se dissolve no solvente. Então, para se ter uma solução, é preciso ter um solvente, que é o que está em maior quantidade, e o soluto, que é o que se dissolve, senão formando uma mistura homogênea. Se você não tem essa característica, você não tem uma solução. E quando o solvente é a água, a gente chama essa solução de solução aquosa. Por isso que vocês vão ver em algumas reações químicas que fica, né, entre parênteses a abreviação AQ, que é aquosa. Então a gente vai ver mais para frente. Bom, definindo solução, vamos definir o que são eletrólitos. Eletrólitos são solutos, os quais formam íons quando dissolvidos em água. Então, se você tiver uma solução, nessa solução você precisa ter o solvente e o soluto. Se o seu solvente é a água e o seu soluto é alguma coisa que quando você faz essa solução, esse soluto ele se ioniza, se dissocia em íons dentro dessa água, então a gente fala que forma uma solução iônica. Você quer dizer que esse soluto ele é um eletrólito. Se esse soluto em água ele forma íons, esse soluto é um eletrólito. Exemplos: cloreto de sódio, sulfato de sódio, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e muitos outros. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Se eu coloco sal de cozinha na água, quando a gente está cozinhando, a gente dissolve ele. Por quê? Porque ele forma íons, ele vai para a solução aquosa na forma iônica. Ele forma o íon Na+, e o íon Cl-. Então ele é um eletrólito. Por quê? Porque ele formou íon quando dissolvido em água. Aqui forma Na+ e SO4 2-, aqui forma H+ e Cl-. Aqui forma Na+ e OH-. Como que eu classifico as soluções aquosas, principalmente, né? Eu estou falando muito de solução aquosa porque na disciplina, todas as soluções que a gente tratar na disciplina, certo? Deve-se levar em consideração que são soluções aquosas, todos os exemplos. Então, quanto à natureza do soluto, as soluções são classificadas em soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Mas o que seriam soluções eletrolíticas? São aquelas em que o soluto é um composto iônico. Como eu falei lá, por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl. Por quê? Porque ele formou íons em solução. E esse tipo de solução conduz eletricidade. Exemplo, água mais sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? Cloreto de sódio. Então, uma solução de água mais o sal de cozinha é uma solução eletrolítica. Tá certo?
Mas o que seria então uma solução não eletrolítica? É aquela em que o soluto é um composto molecular, ou seja, o soluto é uma substância orgânica, por exemplo, e não conduz eletricidade, como uma solução de água mais açúcar. Então, se você tiver uma solução de água com sal, né, botar lá um pouco de água no copo, botou sal, no outro copo você botou água, botou açúcar. Se você medir o que conduz eletricidade, a água vai conduzir com sal de cozinha, mas a água com açúcar não vai. Por quê? Porque o soluto aqui, que é o açúcar, ele não forma íons. Lembra lá que um eletrólito é um soluto que, quando dissolvido em água, forma íon? O cloreto de sódio do sal de cozinha forma íon. Forma o íon Na+, e o íon, o ânion, né, o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então ele é uma solução eletrolítica. Enquanto que o açúcar não. O açúcar é sacarose, é um composto orgânico, né? Quando você coloca água, ele dissolve, mas ele não forma íon. Ele não passa para a forma iônica, nem cátion nem ânion. Então ele é uma solução não eletrolítica, não conduz eletricidade, tá bem? Bom, dessa forma a gente tem, né, a definição do que são eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. Os fortes, eles se ionizam completamente em um solvente, enquanto os fracos parcialmente. Ou seja, eu falei para você que o cloreto de sódio, ele, quando você coloca em água, ele se dissocia, forma íon. Forma o cátion Na+, e o ânion Cl-. Mas quanto dele, quanto do NaCl, quanto do cloreto de sódio NaCl passa para a forma Na+ e Cl-? É a força dele que vai dizer. Aqui nessa tabela a gente já vê que a maioria dos sais são eletrólitos fortes. Então o que isso quer dizer? Significa que todo, ou quase todo NaCl, quando colocado em água, se dissocia em Na+ e Cl-, o seu cátion e o seu ânion. Então essa tabela abaixo aqui, ela apresenta, é a tabela retirada do SCUG também, ela apresenta aí os principais, de forma geral, né, os solutos, os eletrólitos fortes e fracos, né, são solutos que agem como eletrólito, forte e fraco, em termos de ácidos, bases e sais. Por exemplo, a primeira coluna aqui, os fortes, os ácidos inorgânicos, principalmente aqueles com halogênio, com cloro, com iodo, bromo, o ácido nítrico, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, são todos eletrólitos fortes, ou seja, eles estão muito dissociados em água. Tá? A gente tem os hidróxidos, né, as bases, quando a gente está com os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de cálcio, de bário, e a maioria dos sais. Então, eu falei para vocês, cloreto de sódio, cloreto de potássio, todos esses têm uma forte dissociação, ou seja, são eletrólitos fortes, forma íons, forma uma quantidade muito grande de íons ao ser dissolvido em água. Já os fracos são alguns ácidos orgânicos, incluindo o ácido carbônico, fosfórico, sulfídrico, ácidos orgânicos, não é o tema da nossa disciplina, né, mas alguns ácidos orgânicos, bases, amônia, NH3, e outras bases orgânicas que não é orgânica, não é a parte nossa aqui, né, da disciplina. E também alguns aletos, alguns cianetos e tiocianatos. Então dá para saber aqui, mais ou menos por essa formulazinha, por essa tabela, quais são aqueles constituintes que, se você fizer uma solução aquosa, serão fortes, eletrólitos fortes ou eletrólitos fracos. Isso ocorre devido à dissociação eletrolítica, que é essa dissociação onde você tem o seu constituinte formando íons
Por exemplo, como eu já falei novamente, o cloreto de sódio, né, o NaCl, ele é sólido, ele está na forma de NaCl. Quando você bota ele numa solução aquosa, ele se dissocia, né, eletroliticamente e fica os íons Na com carga mais e Cl com carga menos. Então, né, isso aí vem da teoria de Arrhenius. Por exemplo, quando se dissolve em água um ácido, uma base ou um sal, ocorre a dissociação eletrolítica. Dessa dissociação se obtém os cátions, carga positiva, e os ânions, carga negativa. Foi justamente o exemplo que eu dei para vocês. E aí tem toda aqui a definição, né? Eu gosto de colocar texto assim, justamente bastante texto, para vocês lerem, relerem e fixarem, entenderem a coisa, né? Por exemplo, nas soluções ácidas, as moléculas de ácido dissolvido na água se dividem em cátions de hidrogênio, H+, e alguns ânions. O grau de acidez de uma solução depende da menor ou maior concentração desses íons H+ na solução. Ou seja, vamos supor que eu tenho HCl, ácido clorídrico, HCl. Se eu dissocio isso em solução, em uma solução aquosa, eu fico com o quê? Com H+ e com o ânion Cl-. Então, ácido clorídrico é uma solução ácida. Numa solução ácida, eu vou ter íons H+. E o que ele diz aqui do grau de acidez é: quanto mais H+ eu tiver, mais ácida é a nossa solução. Isso aí vocês podem associar à medição de pH. O que é pH? É a medida, na função P, né, de hidrogênio, de H+. Né? Apesar de a gente vai ver que não é bem essa forma que ele está lá na solução, né? É H3 ou mais, mas não vem ao caso agora. Mas é a quantidade de hidrogênio ácido que tem ali que vai dizer se o seu pH é muito baixo, é menos baixo, é muito ácido, é moderadamente ácido. Já nas soluções básicas é o contrário. O que você vai ter é hidroxila. E o grau de alcalinidade, ou seja, o quanto ela é básica, aquela solução, é de acordo com a quantidade de hidroxila, de OH- presente. Então vamos supor aqui uma base. Vamos supor que você pegou lá hidróxido de sódio. NaOH, hidróxido de sódio. Quando você faz uma solução de hidróxido de sódio, o que você tem é a formação do íon Na+, e a formação do ânion OH-. Quanto mais você tiver OH- na solução, mais básica é aquela solução. As moléculas salinas, elas se dividem em cátions e ânions, e o grau de alcalinidade de uma solução depende da menor ou maior concentração de íons H+ na solução. Nas soluções salinas, diferentemente da ácida e básica, você pode em alguns momentos formar H+ ou em outros momentos formar OH-. Já nas soluções ácidas aqui primeira, o ácido vai gerar H+. Uma base vai gerar sempre OH-. Bom, aqui a gente pode ver aqui, por exemplo, um exemplo de um eletrólito forte. Um sal. Lembra lá da tabelinha? A maioria dos sais são. Então, por exemplo, aqui, cloreto de magnésio. Ele se dissocia em magnésio 2+ e Cl-. Ó, tá vendo aqui a representação? Esse S aqui quer dizer que é um sal sólido. Ou o AQ aqui, aquoso. Não é um cátion? Não é um íon? Se é um íon, né? Está em solução aquosa, ele é um íon. Está em solução aquosa, ele é um íon, né? Aqui é um cátion, aqui é um ânion. Tá bom? Eletrólito forte. Por que um eletrólito forte? Porque dentro daquela solução aquosa, isso aqui que foi adicionado como soluto, rapidamente se dissociou completamente em magnésio 2+ e em Cl-. Então, naquela solução... Isso aqui era o sólido. Você tinha lá 1 litro de água. Isso aqui era o sólido. Uma colher disso aqui você tinha. Pensa aí num sal de cozinha, por exemplo. Não é o sal de cozinha aqui, tá? É a aparência, tá? Aí você pega, tá nessa forma aqui. Quando você bota na água, ele se quebra. Forma
magnésio 2+, Cl-. Então vira ali uma solução aquosa. Como ele se quebra totalmente, vamos dizer que de 100, vamos fazer uma suposição, de 100 moléculas que tinha naquela sua colher, 99 ficou na forma de magnésio 2+, e Cl-, você quer dizer que 99% se dissociou. Um eletrólito fraco já não é assim. Aqui, por exemplo, o ácido acético. Olha a dupla seta aqui. Isso aqui a gente vai ver que essa aqui é uma dupla seta de equilíbrio químico. Significa que está formando para lá, mas também está voltando a reação para cá. Tá? A gente vai ver isso depois. A gente sabe que o ácido acético é um ácido fraco, que a formação dos íons está em pouca quantidade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você colocou lá na sua água 100 moléculas disso aqui. No final você vai ter 5 moléculas dessa, 5 dessa, e 90 está na forma inicial ainda. Ou seja, não se dissociou, não formou íons suficiente em grande quantidade. Por isso que é chamado de um eletrólito fraco. Já o exemplo de baixo é um exemplo de um não eletrólito. Por que o não eletrólito? Porque isso aí é uma molécula orgânica, é o metanol, isso aqui. Então o metanol, a gente sabe que o metanol ele não se ioniza, né? Ele não se dissocia, ele fica assim, é uma molécula orgânica, tá? Sendo assim, na dissociação eletrolítica, as soluções elas permanecem eletricamente neutras. Sempre. Quando você monta uma reação eletrolítica, sempre você vai ter a contagem de cargas neutras. Ele está dizendo aqui que o somatório de cargas positivas vai ser igual ao somatório de cargas negativas. Olha os exemplos. Amônia, NH3, em água, formando o íon amônio e o íon hidroxila. Aqui está neutro, não tem carga, aqui não tem carga, aqui tem carga mais 1 e aqui tem carga menos 1. Número de cargas positivas igual ao negativa, mais 1, menos 1. Ou seja, aqui ocorreu uma dissociação eletrolítica. E aí as cargas são neutras. Olha aqui outro, sulfato de bário, é um sólido. Bário 2+, sulfato 2-. Aqui não tem carga, é neutro. Bário 2+, sulfato 2-. 2+ com 2-, eletricamente neutra. Quantidade de carga positiva, 2+, é igual a quantidade de carga negativa. Isso aqui é interessante porque a gente vai trabalhar com soluções eletrolíticas. Quando você fizer lá para frente, balanceamento de equação e tudo mais, se esse somatório não der neutro, está errado. Seu balanceamento de equação está errado. Tem que dar neutro. Bom, e como que a gente mede, né? Aqui eu falei, deixa eu voltar aqui, eu falei aqui, né, que uma grande quantidade do cloreto de magnésio está dissociado, enquanto aqui no eletrólito fraco você tem uma dissociação parcial pequena, né, disso aqui na forma de íons, né? Mas como que se mede isso? Né? Se mede em termos de grau de dissociação iônica, que é um alfa, né? O que é o grau de dissociação iônica? Ele indica o poder de dissociação de uma substância, ou seja, de um soluto. Ele vai dizer se aquele seu soluto, aquele ácido, aquela base ou aquele sal, se ele está muito mais na forma de íon ou se ele está muito mais na forma neutra dele. Tá? Então, como que mede esse grau de dissociação aqui? Um alfa é o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Tá bom? Então você vai pegar lá, vamos supor lá que você tem cloreto de sódio, NaCl. Olha lá, fixe essa fórmula aqui. Número de partículas que ionizou, ou seja, que está na fórmula de íons, dividido pelo número de partículas dissolvidas, ou seja, total. Então vamos voltar lá. Vamos supor que aqui cloreto de magnésio. Eu tenho 100 partículas. Vamos supor que a gente começa lá com 100 partículas. Bota lá 100 partículas de cloreto de magnésio em água. Quando eu boto lá, eu formo 40 partículas de magnésio 2+, e 40 de cloro menos, considerando a estequiometria já.
Então 40 com 40, 80. Quer dizer que eu tinha 100 desse constituinte aqui e no final eu tenho 80 na forma ionizada. Ou seja, de 100 eu ionizei 80, só 20 ficou na forma inicial. Se a gente for para a fórmula, quantas partículas foram ionizadas? 80. 80 estão na forma de íon. E qual o número de partículas total dissolvida? 100. Eu não tinha 100? Então 80 dividido por 100 dá 0,8. Se eu quero transformar em porcentagem, eu multiplico por 100%. Então 0,8, 80 dividido por 100, 0,8, vezes 100% dá 80%. Quer dizer que o grau de dissociação iônica desse exemplo genérico que eu dei é de 80%. E aí a gente pode classificar se esse eletrólito, ou seja, se esse sal, né, que eu dei o exemplo, se ele é forte, se ele é intermediário, semiforte ou se ele é fraco. O grau de ionização maior ou igual a 50% é um eletrólito forte. Ou seja, o exemplo que eu dei, onde a gente obteve um grau de dissociação de 80%, mostra que é um eletrólito forte. Se o eletrólito for semiforte ou intermediário, ele fica com um grau de dissociação, né, o alfa, entre 5% e 50%. E se ele for fraco, ele fica abaixo de 5%. Tá? Exemplos reais, né? Esse exemplo que eu dei, tá, gente? Aqui do cloreto de magnésio, foi um exemplo fictício, tá? Eu não sei qual é o grau de dissociação dele, tá? Foi fictício. Porém, né, experimentalmente, aí sim, real, né? Verdadeiro, esses exemplos aqui da literatura por exemplo, o hidróxido de sódio a 18 graus Celsius tem um grau de dissociação iônica de 95%. Então, ele é caracterizado como um eletrólito forte. O que significa isso, professor? Significa que 95% do NaOH sólido está na forma de íons em solução aquosa, ou seja, está na forma de Na+, e de OH-. Se a gente pega o hidróxido de amônio na mesma temperatura, o grau de dissociação é de 1,5%, ou seja, um eletrólito extremamente fraco. O que isso significa, professor? Isso significa que se eu fizer uma solução aquosa, água mais hidróxido de amônio, somente 1,5% do hidróxido de amônio vai estar na forma de íon. Todo o resto, ou seja, 98,5% vai estar na forma intacta de hidróxido de amônio, ou seja, não vai dissociar quase nada dele. Espero que vocês tenham entendido. Daí, né, entendendo essa questão de íons, soluções eletrolíticas, eletrólitos e tudo mais, a gente entra na questão das reações iônicas, né, que são as reações que a gente vai trabalhar durante toda a disciplina. E o que são reações iônicas? São reações que envolvem a presença de íons, o nome já diz tudo. Então, as reações que a gente vai trabalhar durante todo o período, vocês vão notar que vai ter íon o tempo todo. E vocês precisam tomar cuidado que muitas vezes, mesmo tendo íon na reação química, ele pode não estar representado na forma de cátion e ânion, porque existem 3 tipos de representações de uma reação química iônica. De uma reação química. Por exemplo, olha para essa reação química aqui. Essa é uma reação de precipitação, uma reação que a gente vai estudar. Mas preste atenção somente na reação. Isso aqui a gente chama de reação global ou reação geral, certo? Então vamos lá. Primeiro tipo de reação global ou reação geral. Que reação é essa? É uma reação de nitrato de prata com iodeto de sódio, formando iodeto de prata e nitrato de sódio. Legal. Quais são os estados os estados físicos dos constituintes? Olha, o nitrato de prata ele está no estado aquoso. Se eu coloco o nitrato de prata, que é um sal, lembra lá, eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. A maioria dos sais são eletrólitos fortes, ou seja, se dissociam em íons.
Se eu coloco nitrato de prata e faço uma solução aquosa, ele vai estar como? Ele vai estar na forma de íon, Ag+, e NO3-. Mas aqui eu posso, na minha reação global, eu posso botar aquoso. Está subentendido que isso aqui está na forma de íons. Então, iodeto de sódio Na+, e menos, aquoso. AgI, ó, sólido. Se é um sólido, não tem íon. Não é uma solução aquosa, é um sólido. Sólido, ele não está na forma iônica. Nitrato de sódio, aquoso. Então perceba que a minha reação global eu represento assim. Eu não preciso mostrar os íons na minha reação global. Entretanto, o segundo tipo de representação de reação a gente chama de a reação iônica completa. Olha o que a reação iônica completa te mostra. Isso aqui na solução aquosa, então se é uma solução aquosa, você vai mostrar os íons. Ag+, NO3-. Isso aqui não é uma solução aquosa, se esse soluto está numa solução aquosa, eu tenho o íon Na+, e iodo menos. Seta, isso aqui é o que? Um sólido. Eu mantenho intacto. Gente, o sólido, ele é sólido, ele não está em solução, ele não está formando um íon, certo? Ele é um soluto sólido, ele não está participando da solução, ele está precipitado, ele está na forma sólida. Então, eu não dissocio ele, não é uma solução aquosa, olha o S aqui. Beleza? Seguindo, nitrato de sódio é aquoso. É aquoso. Então, se é aquoso, eu tenho íons dele. Na+ e NO3-. Essa é a minha equação iônica completa. Então, aqui eu botei a geral, a global, aqui a completa. Existe um terceiro tipo de equação, que é a iônica simplificada. Na iônica simplificada, você remove os íons espectadores, ou seja, aqueles íons que não participam efetivamente do que foi formado. Por exemplo, isso aqui é uma reação de precipitação. Nessa reação, o objetivo é obter o iodeto de prata. Esse é o objetivo, é isso aqui que está sendo formado. Mas o que é que está envolvido, né, nos meus reagentes para que eu forme o iodeto de prata? Está envolvido prata e iodeto. Prata está aqui e iodeto está aqui. Na minha equação iônica simplificada, então eu vou remover tudo aquilo da minha equação que não participa da formação desses constituintes e vou deixar só aquilo que me interessa, ou seja, eu vou tirar os íons espectadores. Qual a maneira fácil de você fazer isso? Tá vendo essa seta aqui? Você tem reagente do lado de produto. Tudo que for igual, você corta. Então, NO3- tem desse lado, tem do outro. Tem, corto. Na+ tem desse lado, tem do outro. Corto. Mais alguma coisa? Não tem. O que é que sobrou? Sobrou a minha equação iônica completa. Ag+, I- e AgI. Ó, cortei esse, sobrou Ag+, mais I-, formando AgI sólido. Formei minha equação iônica simplificada. Tá bom? Então aqui, global ou geral, iônica completa, iônica líquida simplificada. Então, os três tipos de representação da equação. Por fim, a gente tem a classificação das reações. Como que a gente classifica essas reações iônicas? O primeiro jeito de classificar é uma reação, a primeira classificação, né, é a reação ácido-base. O que é uma reação ácido-base? Fácil. É uma reação formada por um ácido e por uma base. Olha aqui, meus reagentes. Ácido nítrico, aquoso. Olha a minha base, hidróxido de magnésio. Se meu reagente é um ácido e é uma base, com certeza eu tenho uma reação ácido-base. Uma reação de um ácido com a base forma sal e água. Nitrato de magnésio e água. Então, uma reação ácido-base. Bateu o olho, dá para saber. Uma reação de precipitação. Sempre há a formação de um sólido, que é o precipitado. Então, geralmente são dois sais
Olha só, gente, reação de precipitação. São duas soluções aquosas, os reagentes são soluções aquosas de sais que formam um precipitado. Está aqui minha solução aquosa do primeiro sal, cloreto de sódio. Está aqui a solução aquosa do nitrato de prata, formando aqui o meu precipitado, cloreto de prata e nitrato de sódio. Se vocês quiserem praticar, pegue, isso aqui é reação global, né? Pega essa reação global aqui e façam dela a reação iônica e iônica simplificada, como foi no slide anterior, para vocês praticarem. Terceiro tipo de classificação são as reações de complexação. O que é uma reação de complexação? É uma reação onde você forma um complexo, um composto de coordenação. Né? Aqui ó, as espécies, ó, zinco 2+, cloro menos, formando tetracloreto de zinco. Bem característica, né? Complexação. E óxido-redução, ou uma reação redox, é a reação onde você tem aí a oxidação de um constituinte e obrigatoriamente a redução do outro. Então você tem aqui, por exemplo, que ferro, NOx, viu gente? Isso é do ensino médio. Número de oxidação do ferro aqui, 3+, aqui 2+. O que foi que o ferro sofreu? Sofreu uma redução. Então o ferro era 3+, NOx, tá? Relembrem, estudem. NOx, número de oxidação 3+, e passou para 2+, redução. O ferro sofreu redução. O estanho tinha NOx, número de oxidação 2+, e passou para o número de oxidação 4+, sofreu oxidação. Então houve mudança nos números de oxidação. Então se você olhar, né, os 4 tipos de reações, você percebe que elas são muito distintas, são muito características entre elas. E aí eu já adianto para vocês que a nossa disciplina, quando a gente entrar nos equilíbrios químicos, os equilíbrios químicos vão ser baseados, cada um deles, na classificação das reações. Então a gente vai estudar o equilíbrio químico ácido-base, o equilíbrio químico de precipitação, o de complexação e o de óxido-redução. Bom, aqui um exercício com resolução, né, é o exercício que eu respondo aqui junto com vocês, tá? Então aqui ele pede, dá 4 reações e pede, classifique as reações iônicas abaixo. Aí eu olho aqui, vamos ver a primeira aqui. Aqui eu tenho uma solução aquosa de cloreto de ferro, eu tenho aqui água e eu tenho a formação de hidróxido de ferro mais ácido clorídrico. Olha aqui o que eu tenho, olha, um sal aquoso formando sólido. O que é isso aqui? Isso aqui é a reação de precipitação, certo? Uma reação de precipitação muito clara. Exemplo 2, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma solução aquosa, amônia, né? Eu tenho cobre 2+, metal, e eu tenho nitrato, NO3- aquoso. E aí eu formo, né, um tetramônio de cobre aqui. O que é isso? Olha a característica desse tipo de composto. Isso aqui é um composto, um complexo, um composto de coordenação. Então isso aqui é uma reação de complexação. Você percebe que ela é muito diferente. Você não tem ácido com base aqui, então não é reação ácido-base. Você não tem um sólido, então não é precipitação, né? Então você percebe que o cobre era 2+, continuou sendo 2+, então não teve redução nem oxidação, então é uma reação de complexação. Aqui embaixo, ferro 3+, cloro menos, ferro sólido e cloreto, aqui eu esqueci de colocar, mas gasoso, né? Um subscrito. Oxê, professor, está formando um sólido aqui, não é precipitação não, não é, gente, não é precipitação, você tem que ter um sal, uma solução aquosa de um sal, você não tem uma solução aquosa de um sal aqui. Ah, então se não é precipitação, é complexação. Complexação é quando um metal se junta com um ligante,
Olha aqui, ó, um metal, cobre, se junta com um ligante, amônia. Você tem um metal com ligante aqui no produto? Não tem, então não é complexação. Ácido base, não tem ácido com base. Poxa, só pode ser o que então? Redox. Vamos ver? Qual o NOx aqui do ferro? 3+. No produto, sólido, 0. O ferro passou de 3+ para 0, ou seja, o ferro sofreu redução. Qual o NOx do cloro aqui? -1. E aqui, 0. O NOx passou de -1 para 0. O cloro sofreu oxidação. Então essa é uma reação de óxido-redução. A de baixo, né, não menos importante, mas a mais fácil, uma base, hidróxido de sódio, com mais um ácido, ácido clorídrico, formando sal, cloreto de sódio, com água. Essa é a nossa reação ácido-base.